Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Renato, da equipe de social media da Kaspersky. Eu estou aqui com o Luciano de Lima, ele é o nosso Head de Press Sales para a América Latina. Hoje a gente vai ter um panorama do que aconteceu um ano após o ataque do WannaCry, que atingiu mais de 200 mil máquinas no mundo todo. A gente vai ver que lições ficaram disso para as empresas, quais foram os erros cometidos que permitiram tamanho epidemia do ransomware, e o que as empresas podem fazer para se proteger do novo ransomware? E por que malwares como o WannaCry continuam atacando? Nós temos uma agenda bem completa e vamos lá. Luciano, está aí com você. Olá, Renato, obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, iremos falar hoje sobre um ano de WannaCry, né? O que aprendemos? Então, aqui temos a nossa agenda, bastante coisa, né, para falar hoje sobre o que aconteceu com a história sobre o ransomware do momento, né, que foi o WannaCry, as prioridades e mitigações. Vamos falar sobre o nosso produto gratuito, né, contra ransomware, o System Watcher, onde os dados podem ser criptografados. Iremos demonstrar algumas features aí de produto e soluções que podem ajudá-los. Bastante estatística sobre os exploits que são utilizados com o WannaCry aí, e por que as empresas continuam sendo atacadas. E por último, para encerrar, como que vocês podem se proteger dos próximos ransomware. Então vamos lá. A maior infecção da história, né, até hoje foi o famoso WannaCry, né? Não sei se todos lembram, essa semana está fazendo um ano, né, que o WannaCry atacou aí mais de 150 países, né? Teve um impacto muito grande. E, coincidentemente, essa semana aí, né, estamos trazendo aí um pouco da história, né, porque muita gente acabou esquecendo e muita gente acabou não fazendo alguma lição de casa aí e o ataque não parou, né? Então, vamos trazer algumas informações importantes. Vamos lá. Temos aqui a visão geral do WannaCry. Então, só relembrando, né? O WannaCry foi o primeiro worm de ransomware que foi usado, né, contra as empresas durante o ataque. Então, assim, só para quem não está muito familiarizado com o que é um worm, né? Um worm é um programa que ele se auto-replica, né? Ele é diferente de um vírus, né? Enquanto um vírus infecta um programa, ele necessita, né, que esse programa se hospede, o worm, ele não precisa de um programa, ele se autopropaga. Então, essa basicamente é a grande diferença aí entre um vírus e um worm. Então, basicamente, né, o que o worm fez? Ele explorou uma vulnerabilidade que existia, que já tinha sido, inclusive, corrigida pela Microsoft, né, e muita gente não tinha aplicado o patch, e através dessa vulnerabilidade, desse exploit, ele conseguiu atacar as empresas. Então, no momento do ataque, ele utilizou a famosa porta 445, que por padrão é liberada, né, em quase todas as redes aí. E esse ataque, na verdade, ele começou no dia 11 de maio. Né? Então, começou lá na Índia, no 11 de maio, e depois, no dia 12, ele se avançou aí em mais de 150 países. Então, teve um determinado dia, né, um domingo lá do ano passado, de maio, na época entre 12 e 15 de maio, né, 2017, foi descoberto um kill switch. Né? O kill switch, para quem não sabe, é um botão de liga e desliga aí para que o atacante possa tomar alguma ação de parar o ataque, por exemplo. E aí um pesquisador, né, conseguiu identificar que fazendo o registro de um site, ele conseguia parar o WannaCry. E aí a infecção, né, o ataque se diminuiu aí mais de 6 vezes até chegar a um número bem razoável, né? Então, basicamente, é isso que aconteceu há um ano atrás. Para quem não lembra, ou não teve a oportunidade de acompanhar essa história, né? No ano passado, mais de 300 mil computadores foram afetados, né? Então, assim, temos que lembrar que muitas empresas, né, utilizam proxy, né? O proxy, para quem não sabe, é um serviço que fornece acesso à internet para as empresas, né?
e atrás de um proxy você tem centenas ou milhares de computadores. Então, esse número que foi apresentado lá atrás, de 300 mil máquinas, ele pode ser multiplicado por 5 ou até 10 vezes. Então, assim, esse número foi muito maior, né? Muitas grandes empresas tiveram seus sistemas parados, né, e ficaram inoperantes por dias. E aqui, uma informação bastante interessante, para quem não acabou assistindo aí o nosso webinar do ano passado, que eu trouxe essa informação, que foi com relação à conexão com o grupo Lazarus. Para quem não conhece, né, esse grupo Lazarus, ele foi identificado lá atrás, em 2016, né, sobre um ataque de supostos hackers aí que roubaram mais de 81 milhões de dólares de um banco central de Bangladesh. E o modus operandi desse grupo, né, é muito parecido, né, muito próximo aí aos exploits utilizados com o WannaCry. Então, como vocês podem ver na imagem, né, os comandos, né, utilizados aí são exatamente iguais, né? Isso traz uma evidência, né, que o grupo tem uma grande relação aí com o WannaCry. Vamos falar um pouco sobre as prioridades e mitigações, né, que foram tomadas e estão sendo tomadas em alguns casos ainda de situações que as empresas acabam sofrendo ainda com o WannaCry porque não fizeram nenhum trabalho proativo aí. Então vamos lá. A ordem do dia, né, foi aplicar os patches, né? Patch, que não tinha sido aplicado há meses, né? Então a Microsoft, há mais de 3 meses, tinha disponibilizado já o patch MS17 na época, né? E muitas empresas não tinham aplicado esse patch. E foi por causa da ausência desse patch que o WannaCry entrou nas empresas. Consequentemente, máquinas legadas, né, com Windows XP, com Windows 2003, também foram afetadas. E aí a Microsoft teve que liberar um patch emergencial, né, porque esses produtos já não têm mais suporte, para que eles pudessem receber essa atualização e segurar esse ataque do WannaCry. Sistemas com Windows 10 não foram afetados, né? Então, quem já estava na última versão do sistema operacional não teve nenhum problema. Mas, como todos sabem, muitas empresas ainda utilizam o Windows XP e o Windows 2003. Um pouco sobre backups, né? O que acontece? Os problemas conhecidos, né? Localmente, né, as máquinas que sofrem o ataque do ransomware, eles têm seu volume de sombra, ou shadow copy, excluídos. Por quê? Com o shadow copy, você pode recuperar alguns arquivos localmente. Então, uma das ações do WannaCry ou de outras variantes de ransomware é justamente parar esse sistema do shadow copy, né, do volume de shadow copy. Ele exclui todos os backups anteriores para evitar que o usuário consiga recuperar seus dados. Uma outra forma que acontece, outro tipo de ataque que envolve aí, é a criptografia dos backups, né? Então, se uma máquina localmente sofre o ataque do WannaCry ou de ransomware, se ela tiver um compartilhamento e o usuário tiver acesso nesse compartilhamento de gravação, por exemplo, esse ataque ele pode se estender à rede e, no caso, afetar um servidor ou um storage, por exemplo. Qual que é a pólice de seguro, né, para combater esses casos? É você ter um backup, né, de todos os seus principais dados e não só ter o backup, mas fazer o teste de restore. É muito importante, né, que você tenha os testes de restore para garantir que, numa eventualidade, você possa conseguir aí se recuperar de um desastre ou um caso que aconteceu aí com o WannaCry. Pessoal que tiver perguntas, pode ir colocando as perguntas aí. No final, eu irei responder as que a gente conseguir a tempo, né? Coloquem nas perguntas para que nós possamos responder. O Renato vai estar ajudando a responder algumas questões aí. No final, a gente vai abrir para responder mais perguntas, ok? Então, dando continuidade, falar um pouco sobre a nossa ferramenta gratuita, né, contra ransomware,
para empresas, que é o CART, né? O Kaspersky Anti-Ransomware Tool. Essa ferramenta vocês podem baixar gratuitamente para instalar na empresa de vocês, para que vocês possam testar. Ela não tem nenhum custo, né? Ela utiliza nossas soluções em nuvem da Kaspersky, a nossa KSN, que é a nossa rede global de inteligência para combater novas ameaças, como novas variantes que irão surgir, com certeza, em breve, de novos ransomwares. E você pode rodar essa ferramenta e ela é compatível com outras ferramentas de antivírus ou endpoint. Então, esse é o link, go.kaspersky.com/cart. Quem tiver curiosidade, né, sobre essa ferramenta, de ver como ela funciona, é só acessar esse site e fazer o download gratuitamente. Ok, vamos falar um pouco sobre os usuários que já têm um produto da Kaspersky. Então, se hoje você é um usuário Kaspersky, né, você já está protegido contra essas versões de ransomware, WannaCry, e futuramente os próximos ransomwares que forem lançados. Então, basta que você mantenha essas opções ativas, né, por padrão elas vêm ativas, então basta que você mantenha o System Watcher, ou em português, né, inspetor de sistema, habilitado. Infelizmente, algumas pessoas acabam caindo em blogs que trazem informações falsas, né, que o System Watcher ele impacta na performance da máquina. Isto é uma mentira, né, é uma informação falsa. Esse sistema não causa impacto em performance, ele justamente protege os clientes contra ataques de ransomware. Então, se você é um cliente hoje, Kaspersky, né, e por algum motivo você desativou a opção do System Watcher no seu ambiente, por favor, ative para que você mantenha-se protegido contra novas variantes. E para o pessoal aí que está assistindo ao nosso webinar, ou vai assistir futuramente aí no YouTube, nós também temos a parte do usuário final, né, usuário home user, que também tem o System Watcher, que por padrão também vem ativado, né, a opção aqui. E muita gente também acaba caindo nessa informação falsa, né, que o System Watcher ele causa impacto na performance. Então, esses sites que falam isso, geralmente têm a intenção de bypassar a segurança, né, do produto, né, para que eles consigam contaminar a máquina do usuário final. Então, se você é um usuário final e desativou essa opção, eu recomendo fortemente que você reative essa opção, habilite ela, para que ela possa estar protegendo a sua máquina contra novas variantes de ransomware. Ok. E aí vem a pergunta, né? Onde os dados podem ser criptografados? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, se você tem um ambiente virtualizado, né, ele pode sofrer um ataque de ransomware. Se você tem estações de trabalho na sua empresa, elas também podem sofrer ataques de ransomware. Celulares também podem sofrer. Notebooks, storages e também os servidores de arquivos. Então, todo local que você armazena algum tipo de dado e roda algum sistema operacional, ele pode sofrer um ataque de ransomware, né? Então, é necessário que vocês busquem, né, soluções, como a Kaspersky tem solução para todos esses dispositivos, né, para proteger contra esse tipo de ameaça, né, para evitar que os seus dados sejam sequestrados aí com o ransomware. Vamos lá para as demos, né? Então, estou trazendo aqui a primeira demo, né, sobre um endpoint sem proteção. Então, aqui é um cenário bem tradicional, né? Eu estou mostrando aqui um ambiente que o usuário tem os documentos do Word, do Excel, do PowerPoint, enfim, os documentos clássicos, né, que são geralmente criptografados aí pelo ransomware. Então, só estou abrindo esses documentos para mostrar para vocês que eles estão acessíveis. Só que o que acontece? Nesse caso, eu estou executando, né, o ransomware manualmente, mas num cenário de ataque, o usuário receberia isso sem ele tomar uma ação diretamente. Então, aqui, esse é o efeito, né, do ataque. Como vocês podem ver, né, o WannaCry
ele é multilanguage, né? Ele tem suporte em várias línguas, né? Porque ele já imaginava, né? Já previa que o ataque iria estender globalmente. E esse é o resultado, né? Todos os dados foram criptografados, né? E esse usuário aí, no caso desse ambiente virtualizado aí, os dados não são mais possíveis serem recuperados, porque eles foram criptografados pelo atacante. Agora, eu trago um exemplo com a solução da Kaspersky, né, fazendo a proteção de uma máquina. Então, é o mesmo cenário, tem os documentos do Word, do Excel, enfim, e eu repito o processo. Então, por enquanto, os dados estão acessíveis, né? E aí o usuário pode ter recebido por e-mail, pode ter baixado da internet. Aqui eu estou ativando, né, o Kaspersky, né, para que vocês possam ver a configuração dele. Ó, o System Watcher está ativo, né? Não, ele não está desativado. Então, é ele que vai segurar esse ataque aí. Então, automaticamente, o arquivo foi bloqueado, né, e foi removido. Ele vai para a quarentena, né, ele não está mais no desktop, e ele vai para a quarentena para que o administrador de rede aí, do antivírus, possa tomar uma ação posteriormente, né? Então, a máquina está protegida, os dados não foram afetados. Então, essa é a experiência dos nossos clientes, né, que têm os produtos da Kaspersky, né? Ela consegue detectar e bloquear qualquer novo tipo de ataque. Ok. Como eu falei anteriormente sobre gestão de patch, né, eu vou trazer dois exemplos aqui. Como que nós fazemos a gestão de patch para produtos Microsoft, né, sistema operacional, enfim, os aplicativos que tem a Microsoft, e também para produtos de terceiros. Então, vamos lá. Aqui um exemplo para quem já cliente Kaspersky, né? Nós temos a nossa versão Enterprise, que tem essa feature, né, de gerenciamento de patch, é o pacote Advanced, né, que você consegue facilmente, né, aprovar os patches para o seu ambiente e selecionar quais são os grupos, né, de aplicações Microsoft e sistemas operacionais que você quer aprovar para o seu ambiente. Essa primeira parte seria equivalente ao WSUS, né? Então, assim, se você tem o WSUS, nesse caso, você adquirindo o nosso produto, você substituiria esse produto e faria toda a gestão a partir de uma única console, né? Esse é um dos diferenciais da nossa solução aí de gestão de patch para os sistemas que são produtos da Microsoft, por exemplo. Então, aqui, rapidamente, ele já mostra todos os patches, né, no catálogo que você pode aprová-los, né, mediante um clique ali, você aprova. A partir do momento que você faz a aprovação desse patch, o sistema vai no site da Microsoft e faz o download automaticamente, né, sem a necessidade, a intervenção do administrador. Isso é muito fácil para você gerenciar centenas ou milhares de máquinas, né? A gestão fica muito mais simplificada, né? Porque a partir de um ponto você consegue ter a visão sobre o patch management do seu ambiente. Isso é muito importante para combater futuros ataques de ransomware ou outros ataques que possam explorar ausências de vulnerabilidade, né? Então, rapidamente aqui, ele está fazendo um processo de escaneamento na base, né, das máquinas que estão nesse grupo de computadores, clientes, né, e já está fazendo automaticamente o download. Então, ele faz uma vez o download e aplica automaticamente isso nas máquinas. Então, assim, como vocês viram, não precisei criar nenhum script para instalação de pacote, não precisei ter conhecimentos de programação, nada disso, né? Simplesmente eu fiz acessos a consoles e menus e o produto já faz o restante automaticamente sozinho. Então, olha que interessante. Ele está fazendo uma aplicação aí de uma atualização da Microsoft, né?
um patch e concluiu. Então, ele informa as máquinas que precisam ter restart, as máquinas que já foram aplicadas, ele traz todo o histórico para vocês. Interessante, ó, que o usuário, você tem como controlar essa mensagem, né? E também forçar o restart ou não do sistema automaticamente. Então, esse é o cenário, primeiro cenário, né? Aplicando patches em ambientes Microsoft. Vou avançar aqui. Temos aqui os produtos de terceiros, né? Quando eu falo produtos de terceiros, estou falando do Adobe, do Flash, do Oracle. E aqui eu trago um exemplo da Adobe, né? Eu pego um sistema que está com a versão um pouco desatualizada, né? A versão 11, né? E ela precisa receber uma atualização. Então, basicamente, o processo é o mesmo, né? Eu seleciono o grupo de computadores que eu quero aplicar essa atualização. Eu faço um trabalho de procura, né, de pesquisa sobre a ausência de vulnerabilidades naquele ambiente, né, a ausência de patches, né, e aí o sistema automaticamente faz esse comparativo no que tem na base dos fabricantes com o que tem instalado nas máquinas. E aí traz um relatório, né, bem simples, para que vocês possam ter já um plano de ação ali, rapidamente, do ambiente que você precisa atualizar. Então, eu já tenho o nome da máquina, eu tenho as versões que estão desatualizadas, enfim, uma série de informações. E, baseado nessas informações, eu posso criar o meu plano de ação, né? E, no caso aqui, nós iremos aprovar, né, as atualizações que estão ausentes nesses computadores aí de exemplo, né? E o processo, como vocês podem ver, é muito simples. Eu seleciono as versões que precisam ser atualizadas, defino o nome para a minha tarefa, eu defino aqui o tempo de restart ou não, se vai ter restart ou não da máquina, e aí eu mando ele aplicar essa tarefa em centenas ou milhares de máquinas, e ele vai fazendo esse trabalho em background, sem trazer nenhuma tela, nenhuma mensagem para o usuário até terminar. Então, aqui eu só movimentei a tarefa, né, de um local para o outro, e aí eu coloco ela para fazer a customização. Então, os ajustes são bem simples. Vocês, novamente, aqui não exige conhecimento de programação, não tem que criar scripts. O processo é tudo drag and drop, clicar e selecionar. Não tem necessidade de nenhum curso avançado, né, para fazer uma gestão de patch aí. É bem simples. Então, aqui, só recapitulando, estou fazendo a gestão de patch de softwares de terceiros, no caso da Adobe aqui, num ambiente que eu poderia ter milhares de máquinas que estão com ausência dessa atualização. Como todos sabem, ou a maioria deve saber, muitos atacantes usam as vulnerabilidades já descobertas pelos fabricantes, no caso da Adobe, mandando, né, documentos programados, né, para bypassar alguns controles de segurança. E aí, com a ausência de alguns patches, você consegue usar o ataque, né, explorar a vulnerabilidade de uma determinada aplicativo, no caso do Adobe. Aqui, como vocês podem ver, o sistema foi atualizado para a versão mais atual, a 11.014, né, e a máquina não pediu aí o seu restart. Então, é assim que nós fazemos aqui na Kaspersky o gerenciamento de patch, seja para o sistema operacional, seja para softwares de terceiros. Ok. Aqui um pouco das estatísticas dos exploits utilizados pelo WannaCry, né? Antes de começar, queria agradecer aqui ao Fábio Assolini, é o nosso analista de malware, né? Um dos 40 no mundo aí, ele nos atende aqui no Brasil, é o nosso especialista local. Ele gentilmente me enviou essas informações ontem, né, com os gráficos mais atuais sobre os exploits utilizados pelo WannaCry. Então, o Shadow Brokers é um deles, né? Aqui nós temos um relatório de 32 bits, como vocês podem ver aqui no gráfico. Esse ataque, usando esse tipo de exploit, ele começou bem antes aqui do próprio ataque do WannaCry, e ele continuou avançando. E como vocês podem ver na data de ontem, né, ele ainda está em execução. Então, esse aqui é o mapa global
de máquinas que estão sendo afetadas por esse exploit, né? Aqui, mais para cima, aqui, vocês podem ver que o número é muito alto ainda. No Brasil, ele está um pouco baixo, mas ainda está sofrendo ataques, né? Entre 400 a 1.700 máquinas. E aqui, os 64 bits, né? O Shadow Blocks 64 bits, também o mesmo gráfico subindo. E aqui, o número é um pouquinho mais alto, né? De 330 máquinas a 1.300 máquinas. São máquinas exploradas aí pelo Shadow Blocks. Uma outra variante aí de exploit utilizado também é o Equation Drug, que também começou antes, né, da onda do WannaCry, e ele vem crescendo muito aí, né, nos últimos tempos. Então, isso aqui é dados até ontem. Como vocês podem ver aqui, esse caso no Brasil está alto, né, de 6.000 a 14.000 máquinas estão sofrendo ataques pelo Equation Drug, e aqui mais para cima temos um número bastante alto, até 88.000 computadores sendo afetados. Aqui, novamente, 64 bits, o número também é alto, né? E no Brasil também, a escala está na média aí de 2.700 a 6.800 computadores sendo afetados. Aí vem a pergunta, né? Por que as empresas continuam sendo atacadas, né? Vamos lá. A primeira deficiência que nós conseguimos enxergar aí é a falta de planejamento de segurança, né? Os sistemas, né, tecnológicos, né, de proteção, antivírus, endpoint, firewall, enfim, todos os produtos que são desenvolvidos e criados para a proteção, eles são ferramentas. Mas antes disso tudo, tem que vir o planejamento de segurança. Então, se a empresa hoje não tem um planejamento de segurança, ela vai estar vulnerável a esses e outros tipos de ataques. Então, a ausência de planejamento de segurança causa impacto de futuros ataques como este e outros. Falta de campanha de conscientização. Se o colaborador não recebe uma orientação, né, da equipe de segurança, da equipe responsável pela segurança da empresa, né, o usuário, né, como todos sabem, é o elo mais fraco na cadeia da segurança, na corrente, né? Ele é o elo mais fraco. E quando ele não recebe uma orientação, ele vai acessar site que é falso, né, que não tem as qualificações, né, o que ele vai acessar lá o Google e fazer uma pesquisa, e o primeiro site que ele encontrar, ele vai abrir. Pode ser um site falso, um site que teve, pode ter sido hackeado, enfim, um monte de coisa, né? Ele pode baixar um e-mail, clicar num anexo que foi enviado intencionalmente para causar um dano para a empresa. Então, na prática, né, o que acontece? Com a ausência, né, com a falta da conscientização dentro das empresas com relação à segurança, todo tipo de ataque ele pode surgir a partir do usuário. O usuário pode ser o foco, né, do ataque aí. Um outro ponto que eu já comentei anteriormente é a ausência do processo de gerenciamento de patch. Então, se as empresas não têm um processo de gerenciamento de patch, o que vai acontecer? Futuros WannaCries, futuros ransomware vão explorar a ausência de patches e vão continuar atacando as empresas. Então, o que foi feito há um ano atrás? A maioria das empresas saiu correndo, né, para aplicar o patch, porque não tinha feito a lição de casa há meses, né, e aí aplicaram o patch, aquele único patch que a Microsoft disponibilizou para resolver a questão do WannaCry. Mas, a partir do momento que resolveu aquele momento do problema do WannaCry, nada foi feito e o problema continua. E, novamente, novos ataques irão ocorrer porque não existe um processo implementado que siga, né, esse fluxo de gerenciamento do patch.
Um outro item que é analisado aí também é a famosa análise de vulnerabilidade. Então, assim, se as empresas não tirarem uma fotografia, né, do cenário atual, das vulnerabilidades que elas têm atualmente, elas não conseguirão se preparar para combatê-las e resolver essas vulnerabilidades, né, ou mitigá-las, né, no caso. Então, assim, o processo também de análise de vulnerabilidade é fundamental no ciclo, né, do processo de segurança. Então, ele também precisa existir, ele precisa ser aplicado. Como vocês podem ver, dos 4 itens citados, nenhum está relacionado diretamente com um produto, né? Ele é um processo, são planos, né, que precisam ser realizados. É claro que no gerenciamento de PETs, quando você tem um processo definido, você vai usar uma ferramenta para executar o seu processo. Mas o processo em si, ele é desenhado no papel. Outro item observado aqui também é a falta de equipe especializada em segurança da informação, né? Infelizmente, muitas empresas não têm uma equipe dedicada ou especializada para atuar na área de segurança. Então, muitas empresas acabam utilizando o administrador, que é o administrador de rede, que é o administrador de bancos de dados, de file server, printer server, e também é o cara de segurança, né? Nós sabemos que, na prática, né, não é possível você se especializar em tudo, né? Você consegue ser generalista em muitas coisas, mas não dá para ser especialista em tudo. Então, uma outra coisa que precisa ser observada aí é que as empresas precisam acordar mesmo para esse ponto e ter especialistas em segurança dedicados para combater esse tipo de ameaça, por exemplo. E, por último, a famosa proteção em camadas, né? Muitas empresas ainda acreditam que ter um firewall, né, simplesmente um firewall na borda da internet é o suficiente para combater qualquer tipo de mal, né, qualquer tipo de ataque direcionado, qualquer tipo de ameaça, né? Nós sabemos que isso não é verdade, né? Hoje, os ataques estão muito sofisticados, né? Uma camada só é facilmente bypassada, você consegue burlar uma ou 2 camadas de segurança, e uma das técnicas utilizadas na proteção é justamente usar várias camadas. Quando você tem várias camadas, você cria barreiras de dificuldade do atacante, né? E muitas vezes você desmotiva aquele atacante a fazer um ataque para a sua empresa. Não que ele não venha a fazer, mas entre ele atacar uma empresa que não tem nenhuma proteção e uma que tem várias proteções, ele vai escolher sempre a mais fácil, né? A que tem menos proteção. Ok. E como podemos se proteger, né, contra o próximo ransomware, né? Como podemos nos proteger? Então, tem uma listinha aqui. Primeiro, está relacionado aos backups. Não faça o backup de todos os dados importantes, né? Tenha uma cópia em um local externo, né, e faça o teste. Se você não fizer o teste, no dia que você precisar desse backup, pode ser que não esteja íntegro, né? Então, primeiro item. Outro item que nós gostamos de relacionar aqui é sobre aplicações baseadas em whitelist ou a lista branca, né? Muitos softwares maliciosos, né, são executados nas máquinas porque não existe uma solução, uma ferramenta que consiga definir o que pode e o que não pode ser executado. Quando você tem uma solução que faça isso, você automaticamente evita que softwares maliciosos, como executáveis, sejam baixados ou executados em uma estação de trabalho, por exemplo. Isso evita um monte de problemas e um monte de problemas relacionados à segurança aí. A clássica, né, você precisa ter um anti-malware que detecte o comportamento do ransomware e não dependa de assinatura somente, né? Então, assim, produtos que dependem totalmente de assinaturas estão praticamente mortos, porque ele precisa receber o ataque para poder fazer o tratamento, né? Então, você precisa procurar soluções. No caso, na Kaspersky, nós temos essa solução, que é o System Watcher, né, que atua nessa camada de proteção
de anti-malware, né, com relação a combate ao ransomware. Vocês precisam manter os sistemas operacionais atualizados e os softwares também de terceiros. Não adianta você somente ter o WSUS no ambiente, mas você não atualiza o Flash, o Adobe, o Oracle. Então, é muito importante que você tenha uma solução que consiga cobrir tanto o sistema operacional quanto os softwares que são instalados no sistema. O controle de acesso também é muito importante, porque a partir do momento que você não tem um controle de acesso, você acaba permitindo que o usuário, se ele sofrer um ataque de ransomware, esse ataque ele pode se estender para o ambiente da rede, né, um driver compartilhado. Então, assim, o controle de acesso baseado em pastas, compartilhamentos de redes é muito importante. Ele precisa ser bem definido, né? Teve uma vez que eu atendi um cliente que não era cliente ainda da Kaspersky, mas depois acabou se tornando, e ele teve um incidente de segurança com relação a um ransomware, que os seus dados, uma máquina foi criptografada, né, e o usuário tinha acesso direto ao storage, porque eles não tinham um file server no caminho. E aí, automaticamente, o ransomware se estendeu o ataque ao storage. Automaticamente, o storage teve metade dos seus dados criptografados, porque o usuário tinha acesso praticamente em todas as pastas. Então, esse é um grande risco e precisa ser controlado aí. Aqui, mais um item que é interessante observar é restringir, né, as permissões do usuário de instalar, executar aplicações, e sempre usar o princípio básico de segurança, né, que é o privilégio mínimo. Eu ainda observo muitas empresas, né, permitindo que o usuário utilize a conta administradora, né, com acesso completo no sistema, e nós sabemos que hoje é muito fácil você contornar esse tipo de necessidade, né? Existem aplicações que necessitam ainda de ter acesso administrativo, mas você fazendo alguns ajustes no sistema, você consegue contornar e fornecer o mínimo de acesso ao usuário. E, por último, desativar os scripts de macro dos produtos do Office, né? Por padrão, eles vêm ativados, mas, infelizmente, muita gente desativa, ativa, na verdade, a execução do script e permite que scripts de macro sejam executados pelo Office. Muitas variantes de ransomware, elas vêm a partir de documentos do Word, do Office, enfim, e elas conseguem ser executadas e contaminar as máquinas automaticamente. Então, era isso, pessoal. Aqui, para quem não conhece, está vendo pela primeira vez aí sobre um pouco da Kaspersky, nós temos mais de 400 milhões de usuários no mundo, né? Mais de 270 mil clientes espalhados aí nas redes corporativas, né? Entre Ferrari, McDonald's, enfim, várias empresas aí de renome. Temos bastante empresas aqui no Brasil, essas são as empresas globais, né? E estamos aí à disposição para quem não conhece a Kaspersky, entre em contato conosco, será um prazer atendê-los, né? E agora, vamos abrir aí para as perguntas e respostas, né? Eu vi que o pessoal já está fazendo bastante pergunta aí, vou dar uma selecionada aqui com o Renato aqui, para a gente ver o que a gente tem para responder, mas esses são os minutos finais aí, para que vocês possam tirar as suas dúvidas com relação a o que foi apresentado hoje aí. Vamos lá, Luciano. Então, vamos começar. A primeira pergunta que foi feita pelo Luiz Prado. Ele diz... Ok, deixa eu botar... Manda lá. Vamos lá. Se porventura o Kaspersky acusa um falso positivo, onde o programa é detectado como vírus, mas sabidamente não é um vírus, eu preciso colocar esse vírus, esse arquivo, uma pasta em exceção para o Kaspersky não monitorar, e um ransomware acabar infectando algo nessa pasta, as demais pastas do computador ou servidor seriam afetadas por esse ransomware, mesmo essas demais pastas não estando nas exceções? É uma pergunta meio ampla aqui, não sei se ficou bem claro, Lu. Sim, não, entendi. Assim, o primeiro passo, né, assim, primeiro que, se você detectou que pode ser um falso positivo, o primeiro passo recomendado é você entrar em contato com o nosso suporte, né? Por quê? O nosso suporte, ele vai avaliar se você pode ter uma aplicação interna que tem algum comportamento que é identificado pelo nosso produto como malicioso, e ela pode, sim,
de repente, entrar nessa lista de comportamento malicioso e ser um falso positivo. Mas o mais indicado nesse cenário é você entrar em contato com o nosso suporte para que ele possa submeter esse sample, né, esse executável, para o nosso suporte lá fora, para colocar, se for o caso, numa lista que autorize a execução desse software, para que você não precise ficar criando exceções, né? Por quê? A partir do momento que você começa a criar muitas exceções em pastas, né, em arquivos, você primeiro que vai onerar a sua gestão, né? E você pode estar abrindo algumas portas aí para ataques futuros, né? Porque a partir do momento que você começa a definir que determinadas pastas são exceções a escaneamento ou verificações, se o atacante ele consegue colocar algum artefato nessa pasta e o produto está configurado para não olhar essa pasta, você pode sim sofrer uma infecção, um ataque bem localizado ali em uma determinada pasta. Então, por isso, primeira recomendação, se você, por acaso, tiver um falso positivo, entre em contato com o nosso suporte, ele vai dar as orientações adequadas para que você possa seguir as melhores práticas aí com relação a esse possível falso positivo. Bacana, Luciano. Se eu não respondi, pode mandar novamente aí que a gente tenta responder com outras palavras aí, se for o caso. Legal. O Luiz Prado também fez outra pergunta aqui. Se eu tiver um produto Kaspersky com o inspetor de sistema ativado, acessando uma internet pública em um hotel, por exemplo, e essa rede é atacada por um ransomware, meu notebook estaria protegido, mesmo os demais micros da rede sendo infectados? Sim, porque a proteção, né, do endpoint, seja corporativa ou seja home user, ela vai estar sempre localmente, né? Ela vai sim consultar em alguns momentos arquivos ou artefatos aí que possam ser possíveis ataques, quando ele não tiver uma verificação daquele arquivo, um check, né, vamos falar assim, do MD5, vamos falar tecnicamente aí para ficar mais baixar um pouco o nível aí da conversa. Mas, enfim, independente da rede onde o usuário esteja, ele vai estar protegido porque a solução ela está local, né? Ela não vai depender de ele estar conectado a console de gerenciamento da Kaspersky, né? Porque a proteção vai estar sempre local. O System Watcher ele vai estar presente tanto no home user quanto para o enterprise. Então, mesmo que ele receba um anexo, vamos falar assim, ele naquele momento, por algum motivo, ele desconectou a máquina da internet, por exemplo, e ele tentar executar esse arquivo, o System Watcher vai detectar o comportamento anômalo do ransomware e vai bloqueá-lo, mesmo a máquina não estando conectada à internet, né? Então, assim, fique tranquilo, porque o nosso produto ele foi preparado para esse tipo de situação. Legal. Muito bem, uma pergunta agora do Giovanni Pucci. Uma vez que eu tenha sido infectado pelo WannaCry, que soluções podemos aplicar para recuperar os arquivos? É possível utilizar a engenharia reversa? Então, com relação ao WannaCry, foi disponibilizado na época, né? Eu não sei falar se ainda está disponível essa alternativa, que foi uma coisa feita por terceiros, né? Não pela Kaspersky, para recuperar a chave de criptografia do produto, né? O que acontece? Se você teve os dados criptografados, o primeiro passo é você tentar voltar ao seu restore, né? Ah, mas eu não tenho um backup. Então, nesse caso, aí sim você tem que ir atrás de algumas alternativas. Muitas das infecções de WannaCry, de ataques WannaCry, a Kaspersky, em conjunto com outros fabricantes, que é uma coisa colaborativa, conseguiu fazer a engenharia reversa de muitos ataques, né? Para quem não conhece, tem um site que chama noransom.com, que lá você pode consultar nessa base, e tem muitas ferramentas já prontas que você pode usar para tentar voltar esse dado que foi criptografado. No caso, para as pessoas que são cliente Kaspersky e teve por algum motivo, a máquina estava sem a proteção da Kaspersky, mas eu tenho o produto da Kaspersky, enfim, ele pode recorrer também ao suporte. Por quê? Muitas vezes o suporte consegue acionar
a nossa engenharia, né? Os analistas de anti-malware, e eles conseguem fazer, em alguns casos, aí, a reversão, a engenharia reversa desses cenários, né? Mas é uma coisa, novamente, o produto ele é para combater o ransomware e não para fazer a engenharia reversa ou voltar o seu dado, né? Então, assim, a nossa missão aqui é evitar que justamente você seja contaminado. Por isso que é importante, né, garantir que todas as máquinas tenham a solução, né? Por isso que é importante que você tenha isso automatizado no seu ambiente, né? Para quem já usuário Kaspersky Enterprise, nosso produto ele faz isso de forma automatizada, né? Para quem não sabe como fazer, fique a sugestão aí, entre em contato com o nosso suporte, eles vão te passar o procedimento adequado de como automatizar isso para que você garanta que sempre os seus computadores terão o endpoint instalado em todas as máquinas. Ok? Legal, Luciano. Vamos lá para o Luiz Prado. Eu trabalho muito com pequenas empresas e uso o Endpoint Security da Kaspersky. Existe algum treinamento desse produto em que eu possa tirar um melhor proveito? Sim, o treinamento tem o treinamento online, né, que é gratuito. Deixa eu ver se eu pego o site aqui, eu já compartilho para vocês. De cabeça não lembro porque é um pouco extenso aqui o link, mas eu já estou vendo aqui, eu já passo no chat aí o link para o treinamento. Só um minutinho, pode mandar outra aí, enquanto isso eu vou pegando o link aqui. Legal. Renato. Tá bom, vamos lá para o Anderson Carvalho. Sou de uma pequena empresa com pouco mais de 20 usuários. Há um ano e meio tivemos ataques ao nosso servidor de dados. Optamos pela solução Small Office. É suficiente ou precisamos de algo mais? Não, para tamanhos até 50 computadores, Small Office ou KSOS, enfim, ele atende esse mercado. Ele foi justamente criado, né, para atender esse mercado de usuários pequenos, né? Então, assim, a solução em termos de proteção é a mesma. Então, você não precisa, nesse momento, adquirir uma versão Enterprise, né? Até por questões de custo, né? Você teria outras funcionalidades, mas no modo geral, em termos de proteção, você terá a mesma proteção. Então, não vejo a necessidade de você ter que adquirir, nesse momento, uma versão mais robusta aí para um ambiente pequeno como esse. Muito bem. O Renato Salatiel pergunta: quais aplicações são cobertas por esse módulo de Patch Management? Então, a parte do Patch Management está coberta no pacote Advanced, que está no nosso produto Enterprise, né? Então, o produto Enterprise tem o pacote Advanced, que tem esse módulo do Patch Management. O Carlos Silva pergunta, Luciano, o CAS 11 veio com alterações grandes no System Watcher? Que melhorias podemos ver nessa questão contra o ransomware? Então, na verdade, o CAS 11 ele continua com o mesmo módulo de proteção. O que veio de novo no CAS 11 é com relação ao EDR, né? Que é um módulo de proteção aí, avançada para resposta a incidentes. E o produto, na verdade, ele foi melhorado, sim, mas nada que eu possa destacar assim especificamente no System Watcher, tá? Ele foi melhorado na questão do suporte ao EDR com a nossa solução de anti-APT. Muito bom. Vamos ao Fábio Neves. Após o infectado, é possível recuperar os arquivos? Eu imagino que ele esteja falando de arquivos de ransomware. Então, se for o WannaCry, nós temos a vacina, né? Como voltar a chave, né? Mas aí depende muito da variante. Tem algumas variantes que não é possível, não tem como. Tem algumas variantes que foram programadas para não, mesmo que a pessoa faça o pagamento, ela não consegue recuperar os dados criptografados. Novamente, eu não recomendo que ninguém faça o pagamento aí de resgate de ransomware, porque a partir do momento que você faz o pagamento, você está incentivando que os atacantes, né, os hackers, continuem criando novas variantes, né, porque a questão de procure
demanda, né? Você vai ter quanto mais gente pagar, eles continuarão fazendo novas versões, tá? Então, por exemplo, eu estou olhando aqui no site No Ransomware, vamos ver o que tem de novo aqui, porque assim, eles vão lançando a cada instante novas vacinas, novas ferramentas para descriptografar, né? O que ele está trazendo aqui? Ele traz aqui... Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Então, tem uma série, assim, tem que analisar, tem que saber qual que é a versão, né, que você, infelizmente, sofreu de ataque. Novamente, a recomendação, para quem é usuário Kaspersky aí, né, tem direito ao suporte. Se você, por acaso, sofrer uma futura infecção, porque a máquina estava desprotegida, ou porque foi desativado o System Watch, enfim, tudo pode acontecer, né? Entre em contato com o nosso suporte para que ele possa orientá-lo com relação a alguma ferramenta nossa, porque tem coisas que não são públicas, né? Que a gente não disponibiliza justamente para o atacante não modificar o código de criptografia, né? Então, a gente consegue, em muitos casos, aí, fazer a decifrar, né, o código internamente. E aí a gente consegue passar isso para o cliente para poder descriptografar o dado que foi cifrado. Legal, Luciano. O Douglas aqui pergunta por que a sua apresentação mostrou uma versão anterior e não atual do KSC 10 SP3? Porque isso já estava pronto, né? A funcionalidade é basicamente a mesma, então, assim, a gente já tinha isso já montado, então por isso que foi apresentado, mas em termos de funcionalidade não muda nada, né? O CAS, a versão mais recente da console, ela só teve mudança assim, mais de design ali, mas em termos operacionais, de como executa, cria tarefa, é o mesmo processo. Então não teve um motivo de fazer todo um setup novo só porque está na versão mais recente. Tá joia. Aqui o Zaqueus, o Tim pergunta, o Kaspersky Security Center é uma ferramenta separada da Kaspersky? Não, o Kaspersky Security Center é a console de administração, né? E quando o usuário Enterprise adquire um dos produtos nossos, que é o Select, ou Advanced, ou o Total, ele vai usar a nossa console para gerenciar um desses pacotes de soluções, né? Então, assim, é uma ferramenta que, na verdade, ele vai centralizar a gestão da solução como um todo, né? Muito bem. Aqui o Kleber pede um link que nós vamos enviar para ele por e-mail. Pessoal, acho que com isso encerramos. Mais alguma pergunta? Tem mais algum tempinho para fazer, se alguém quiser? Mas, se não, agradecemos a participação de todo mundo. Obrigado por dedicarem seu tempo ao nosso webinar. Ao Luciano. Luciano, muito obrigado. Mais alguma consideração? Eu que agradeço. Não, eu tinha preparado isso mesmo. Eu assim, agradeço o pessoal aí que participou do nosso webinar. Teremos futuros webinars abertos ao público como esse. Então, iremos agendar com mais antecedência, né? O Renato vai estar disponibilizando essas datas futuras aí nas mídias sociais. Então, quem acompanha a Kaspersky aí no LinkedIn, Twitter, Facebook, fique ligado que em breve teremos novas agendas com mais temas. E também, se vocês quiserem sugerir temas aí, pode mandar também mensagem nas redes sociais, que iremos avaliar e, de repente, até trazer o tema aí que você está sugerindo aí para futuros webinars. Ok? Então, obrigado, pessoal. Boa tarde para todos, boa semana e até a próxima.